Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre cordel, sobre poema, vamos fazer um mistozinho, né? No caso que cordel também não deixa de ser poema, só que é um outro tipo de poema, né, gente? É uma história contada em versos, né, gente? Então vamos lá, vamos para o slide, depois nós vamos para o livro didático. Hoje a aula vai ser um pouquinho longa, mas vamos juntos, a gente se diverte. Prontinho, prontinho nada, Karine, não pode abrir mais o slide. Agora sim, vamos lá, né? Vamos falar sobre literatura de cordel. Quem gosta de literatura de cordel aí, gente, eu amo cordel, amo cultura popular, né? E literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, certo? Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados do país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. A origem, né, da literatura de cordel. Vamos lá. Como é que surgiu o cordel, hein, gente? O cordel é de herança portuguesa, né? Essa manifestação artística foi introduzida por eles, no caso, os portugueses, no Brasil, em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII, em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento, né, gente? Artes e mais artes, né, no Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento da rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Né? Por isso que se chama cordel, porque ele era exposto justamente, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Lá, prontinho. Principais características da literatura de cordel, gente. Uma tradição literária regional, né? Oposta à literatura tradicional, gênero literário em versos, temas populares e da cultura popular brasileira, né? São temas que o pessoal já conhece e transformados em poesia, poema, no caso, né? Temas populares populares e da cultura popular brasileira, né? Como já li anteriormente, linguagem popular, oral, regional e informal, né, gente? Linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, linguagem coloquial, linguagem informal, regional, que é para chegar mais perto de onde ele quer, as pessoas que ele quer justamente fazer com que entendam aquela história, por isso que eles têm que usar esse tipo de linguagem. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os eleitores. Os eleitores é ótimo, né? Na época de eleição, cara, a gente fala de eleitores. Vamos lá. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Ficou mais bonito agora, né, gente? Leitores. Vamos lá. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de estilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas. Daí surge o nome cordel, né, gente? Então, quando você chega nas feiras livres, na maioria delas, você encontra os cordéis eles expostos em barbantes, né, pendurados em algum lugar. Lá no mercado de Aracaju, eles não estão mais expondo em barbantes, um ou outro que ainda deixa alguns expostos em barbantes, mas geralmente você encontra em cima de algumas mesas. Mas também tem uma infinidade de cordel, né? Eu acho que eles separam lá meio que por assunto, ou então por autor, porque são muitos cordéis, a gente fica doidinho na hora de escolher, né? Inclusive, eu tenho aqui um monte de cordel que meus alunos fizeram, né? Vou olhar de um por um com bastante carinho, gente. Isso é muito importante que vocês façam os trabalhos que os professores de vocês passam na sala de aula, para que vocês aprendam na prática também, certo? Vamos falar um pouquinho também agora sobre poesia e suas características, né? Vamos rever um pouquinho sobre isso.
Poesia é a arte de criar sentido e despertar emoções, podendo ser expressa de diversas maneiras, né? A poesia, ela está na dança, ela está na pintura, na escultura, a poesia está em todo canto, né? Agora, o poema, ele é, sim, ele é um texto composto em versos que podem ser organizados em estrofes. Esse gênero busca expressar os sentimentos do eu lírico para despertar a sensibilidade do leitor. Vocês sabem, né, gente, que o eu lírico é a voz que fala, a voz que se expressa no poema, não é o narrador, ou melhor, não é o narrador como em um texto em prosa. E também não é aquela pessoa que escreve o poema. Aquela pessoa que escreve o poema, ele é o poeta, ele é responsável pela escrita do poema. Agora, a partir do momento que ele escreveu aquele poema, ele dá lugar ao eu lírico, né? O eu lírico ou o eu poético é a pessoa que se expressa, a pessoa que fala naquele poema. Certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Verso, estrofe, rima, ritmo e vamos falar também de cadência, né? Verso é cada linha poética, cada linhazinha do poema se chama verso, né? Já o conjuntinho de versos, ele é chamado de estrofe, ou seja, as estrofes são versos agrupados em blocos. No poema, as palavras são estrategicamente escolhidas e combinadas a fim de criar diversos efeitos, entre eles a rima e o ritmo, né, gente? Os poetas, eles têm a licença poética, né? E ainda também a ajuda das figuras de linguagem, que é para justamente criar essa combinação, essa rima, que dá musicalidade, né? Rima e ritmo dão musicalidade ao poema, né, gente? A rima é semelhante, a semelhança de sons entre palavras de dois ou mais versos. Elas podem aparecer no final ou no meio dos versos e até mesmo não aparecer, porque ela não é obrigatória. E quando elas não aparecem, seus versos são chamados de versos brancos, certo, gente? Mesmo assim, ela não vai deixar de ser um poema por conta da falta da rima, ok? O ritmo é um recurso sonoro produzido pela repetição da pronúncia mais intensa de certas sílabas, de determinadas letras e ou palavras da rima, da pontuação e também da posição das palavras, conferindo musicalidade ao poema. Cadência é o encadeamento, a sucessão regular de sons ou movimentos por extensão. Ritmo, compasso, né, gente? Vamos lá. Isso é a cadência. E vamos agora para o livro didático de vocês, né? Vamos ler um pouquinho sobre cordel na página 88, depois vamos para um poema de cordel, depois vamos ver um pouquinho das características do poema aqui no livro didático de vocês também, certo? Eu expus aqui no slide, mas informação nunca é demais. E nós vamos agora para as informações do livro didático, ok? Página 88, galerinha. Na página 88, aí onde tem para você que é curioso, né, gente? Quem não é curioso, vamos saber um pouquinho mais sobre literatura de cordel, ok? Me acompanhem aí, por favor. Cordel, literatura popular em verso. No Brasil, o cordel surgiu na segunda metade do século XIX e expandiu-se da Bahia ao Pará antes de alcançar Estados Unidos, outros estados. Eu estou querendo viajar, né, gente? Só pode, porque eu já estou falando aqui de Estados Unidos e não é um lugar que eu tenho vontade de ir, viu? Mas, assim, atingir outros estados, né? Vamos lá. Os folhetos vendidos nas feiras tornaram-se principais fontes de divertimento e informação para a população, que via neles o jornal e a enciclopédia de maneira quase simultânea. Os temas eram os mais variados: as aventuras de cavalaria, as narrativas de amor e sofrimento, as histórias de animais, as peripécias e as diabruras de heróis, os contos maravilhosos e uma infinidade de outros que nos chegaram pela literatura oral da península e que a memória popular se encarregou de preservar e transmitir. Além disso, o poeta nordestino foi incorporando a esse romanceiro fatos mais próximos do público ocorridos em seu ambiente social, façanhas de cangaceiros, acontecimentos políticos, catástrofes, milagres e até mesmo a propaganda, com fins religiosos e comerciais. As filogravuras e desenhos que ilustram as capas dos folhetos são uma manifestação de criatividade do artista popular, com sua solução plástica sintética em que se destaca o traço forte de rude e bela expressividade. O cordel é valorizado com expressão poética de alta significação por escritores do porte de Ariano Suassuna,
Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, João Cabral do Melo Neto, motivando e continua a motivar estudos e pesquisas nas áreas de antropologia, folclore, linguística, literatura, história, entre outros, né? Agora vamos para a prática de leitura na página 89. Texto 2, poema de cordel. Antes de ler mais um poema de cordel, responda as questões a seguir. 1. A literatura de cordel é comum no local onde você vive? Né, gente? É ou não? Vejam aí. 2. Você já conhecia textos desse gênero? 3. A imagem que acompanha o poema de cordel a seguir é a reprodução da capa do folheto do qual o texto foi retirado. Observando apenas a ilustração, levante uma hipótese. De que assunto o texto vai tratar? Agora, toda a turma fará a leitura de voz alta do poema. Para isso, o professor dividirá a Karine. Para isso, o professor dividirá os alunos em 2 grandes grupos e os versos serão lidos de forma alternada por esses grupos. Acompanhe o ritmo de leitura dos colegas. Observe a entonação da voz, as rimas, a sucessão regular de sons, a musicalidade do poema e boa leitura. Vamos lá, leitura, galerinha. O burro e o ser humano. Acordei de madrugada e comecei a fazer risco. Pedi licença ao poeta, meu mestre Antônio Francisco, e puxei pela memória para escrever essa história, que chegou como um corisco. Andando pela cidade, vi uma carroça larga, cheia de areia e cimento, e pensei na vida amarga. O sofrimento e a tortura, como a vida dura, e um pobre burro de carga. Ao ver o burro cansado, perguntei no pensamento, como é que um homem pode causar tanto sofrimento? Como pode ser tão mal com esse pobre animal? Coitado desse jumento. E fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para satisfazer perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Olhando aquele jumento, escutei a voz de alguém, mas olhei ao meu redor, vi que não tinha ninguém. Se o jumento cansado olhando para o meu lado, como uma coisa do além. Fiquei todo arrepiado quando o jumento me olhou e chamou minha atenção e para mim cochichou. Não se assuste comigo, você não corre perigo. E depois continuou. Você, meu caro poeta, com esse seu sentimento, foi por Deus abençoado e agora, nesse momento, vai ter a capacidade e a oportunidade de escutar um jumento. Eu senti um arrepio, suor veio na palma. Ao escutar o jumento, senti um frio na alma. Meu coração disparou, mas o jumento falou, meu poeta, tenha calma. Olhou-me com a grandeza de um sábio de Alexandria e disse, o que o homem faz comigo é covardia, mas eu lhe dou o perdão, porque no meu coração só tenho paz e alegria. Não adianta queixar-me de todo o meu sofrimento, eu não reclamo da vida, nem resmungo um só momento. Não vivo no desatino, pois sei que o meu destino foi nascer para ser jumento. Porém, você, meu poeta, faz parte da raça humana, a quem Deus deu liberdade e a vontade soberana, para decidir com cuidado entre o certo e o errado, entre o amor e a gana. O ser humano optou pelo lado que não presta, polui rios e mares, tocou fogo na floresta e desmatou sob pé de morro, um pedido socorro e o outro fazendo festa. Com o trator e a motosserra fizeram desmatamento, só deixaram a areia solta, gerando assoreamento. Oh, atitude infeliz! Ainda tem gente que diz que eu é que sou jumento. Desculpe, caro poeta, magoar não é meu plano, mas o homem me maltrata e ainda comete engano, de dizer que sou burro. E falou dando um esturro, o burro é ser humano. Um bicho que inventa armas, que destrói uma nação, que tem inveja e ganância no sangue e no coração. No sangue e no coração, que faz o mal e sai rindo, está se autodestruindo, esse perdeu a razão. E aí, né, acabamos de ler o texto, né? O burro é o ser humano, né? E isso quem falou foi o jumento, né, gente? E o poeta ficou com medo dele, mas é assim mesmo, né? Se aqui diz que ele escutou, então ele escutou. E o jumento falou, né? Coisas da vida, histórias da vida. Então, vamos lá, galerinha. Agora vamos para... Vamos. Poema de cordel. E agora, depois da leitura do texto, nós vamos para as características do poema na página 93. Vamos lá, pessoal? O poema é um gênero textual estruturado em versos,
Cada linha do poema corresponde a um verso. Ao conjunto de versos damos nomes de estrofe. Há poemas de apenas uma estrofe em que os versos aparecem agrupados, sem espaço entre eles. Os 2 poemas de cordel lidos neste capítulo são divididos em estrofes, mas há poemas em que isso não ocorre. O poema pode ou não ter rimas. A rima ocorre quando, no fim ou no meio dos versos de um poema, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. As rimas podem ocorrer em versos diferentes ou dentro de um mesmo verso. As palavras ou expressões utilizadas nos poemas podem ter vários significados e também ser empregadas em linguagem figurada, sendo necessária a interpretação daquilo que querem expressar. A intenção de um poema pode ser a de entreter e emocionar o leitor, de propor uma reflexão ou de apresentar os sentimentos, as ideias e as emoções do poeta em situações cotidianas. O ritmo de um poema é criado pela alternância entre sílabas fortes e fracas nos versos, gerando uma impressão agradável e musical, a que chamamos de cadência. Quando os versos apresentam um ritmo constante, que se repete, dizemos que o poema apresenta cadência regular. Quando os períodos rítmicos não apresentam igualdade silábica, a versificação é livre ou irregular. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? De falar um pouquinho sobre poema de cordel e sobre poema. E qualquer dúvida, já sabe, procure os professores de vocês para saná-las, certo? E lembrando, né? Usem sempre a máscara, álcool em gel, nunca é demais, certo? Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, certo, pessoal? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.